Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Nessa oração da manhã, eu quero ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Venha o Teu Reino e eu sou o pastor Tiago Santos. Quero te convidar também a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque todos os dias, nessa oração da manhã e nesse devocional, creio fortemente que ele vai abençoar a sua vida. Compartilhe também no seu grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, ou com aquela pessoa que precisa nessa manhã de fé, de uma palavra de esperança. Amém? Hoje vamos falar sobre a oração da fé, sobre a vida de um herói da fé chamado Abel. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:4 assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Hoje, nos aproximaremos um pouco mais desse ilustre personagem que abre a galeria dos heróis da fé. A vida de Abel é um firme exemplo de fé e adoração ao Senhor. Além, é claro, de tipificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, antes de nos debruçarmos sobre esse exemplo, cuja história está registrada em Gênesis 4, permita-me fazer algumas considerações iniciais que julgo ser importantes nessa manhã. É fato que, no mundo secularizado, existe fé, e não se trata de apenas um tipo. A fé secularizada segmenta a vida em caixas. É a fé no homem, no dinheiro, na experiência sensorial, no jeito e na vontade individual. Se dá prazer, então é bom. Neste contexto, fé é uma produção humana. Aliás, ela está ancorada no mérito de cada um. O tamanho da fé é o tamanho do bolso. É a medida da extensão da influência social ou da fama. Por conta disso, precisamos entender qual é a fé que agrada a Deus. De que tipo de fé a Bíblia está falando? Presta atenção. No texto em questão, que nós acabamos de ler, Hebreus 11:4, fé tem a ver com persuasão, crença, convicção. Diria que se trata de um dom ou uma ação de Deus, que nos convence de suas verdades, de suas promessas e de seus atributos, à medida que vamos trilhando e caminhando no discipulado. Quanto mais fé temos, mais conquistamos e conquistados fomos pelo Senhor, que segundo Hebreus é o autor e consumador da fé. Nele a fé nasce. A ele tem que ser direcionada, ou seja, Cristo é a base e a finalidade da nossa fé. Ao abrir a sua galeria das celebridades, o autor fala de uma fé que reconhece o mundo como resultado da criação de Deus. Preste atenção neste ponto. Vale a pena pensarmos. Não se tornou a narrativa bíblica da criação apenas um mito para nós. No mundo onde teorias da criação, apenas um mito. No mundo onde teorias como a da evolução e também a do Big Bang são tão endeusadas pela ciência? E o que dizer dos discursos mais amenos como o que atribui a Deus o título de arquiteto do universo, mas não de criador? Poderíamos falar também da falta do conhecimento da ação da Trindade na criação do universo. Sim, nem todos conseguem ver Cristo e o Espírito Santo ali, que é lamentável. Mas se a dificuldade começa no campo das ideias teológicas, ela aumenta quando chegamos à esfera prática. Sim, do testemunho. É sobre isso que falaremos.
O texto diz que Abel obteve pela fé o testemunho de ser justo. Isto é, sua conduta foi apropriada, equitativa, reta, muito embora, como veremos, a base de sua postura não era o rito em si, sua religiosidade ou esforço pessoal. Antes, passava justamente pelo reconhecimento de sua incapacidade. A adoração surgia da declaração de competência e não da celebração da vaidade. Queridos que me escutam nessa manhã, quando o assunto é testemunho, todos nós estamos em dívida, não é mesmo? De certa forma. Genericamente falando, alguns pecam no testemunho justamente porque querem ser santos demais, religiosos demais, moralistas demais. Outros, por sua vez, também pecam pela ausência desses princípios, pela vida sem regras, sem respeito à consciência alheia, enfim. Vivemos dias difíceis e essa pandemia traz à tona quem somos de verdade. Assim sendo, devemos pensar em como anda nosso testemunho dentro de nossa casa, com o nosso esposo, nossa esposa, com os nossos filhos, né? Com os nossos vizinhos, aquele chato, né? Com os colegas de trabalho, enfim, com as vidas que nos rodeiam diariamente. Até aquele porteiro do prédio, o rapaz que lava aquele seu carro, né? A cabeleireira, manicure ou a caixa que lhe atende no supermercado. São essas pessoas às quais o Senhor nos convida a dar testemunho do seu amor e perdão. De nada nos adiantará ter fé para cantar, pregar ou orar se não tivermos fé para testemunhar. A fé apresentada por Abel nesse texto de hoje que nós lemos também tornou sua vida e sua oferta agradáveis ao Senhor. Mas por que isso aconteceu? Preste atenção. Porque a sua oferta era extensão de sua vida, olha só. Tudo que ele administrava pertencia ao Senhor. Essa era a sua consciência, sabe? Diferentemente da oferta de Caim, que representava o seu esforço, o seu desejo de honra. Isso fica claro quando a reprovação do Senhor lhe suscitou o ódio pelo irmão, levando a matá-lo. Na oferta de Abel, o sacrifício do animal e o derramamento de sangue eram elementos que representavam o mérito de Deus, a graça, o sacrifício que Cristo realizou por nos amar. Assim, quando agimos pela fé, nossa vida e nossas ofertas se confundem. Os exercícios espirituais não são rituais, desvinculados de uma rotina religiosa. Somos o que somos todos os momentos, não se engane. A nossa adoração jamais dependerá de quem somos, mas sim de quem Ele é. Aqui vale uma consideração, preste atenção. Aqueles que têm a certeza da aprovação de Deus pelos méritos de Cristo Jesus não necessitam ficar reforçando a aprovação de terceiros, exigindo elogios e muito menos fazem as coisas com essa motivação, sabia? O testemunho só acontece quando a vida é uma oferta. Para finalizar, nessa oração da manhã, podemos pensar que a fé praticada por Abel, ao invés de vencer a morte, o fez vencer a morte. Isto é, fez sua vida e testemunho ecoarem por toda a eternidade. Estamos falando dele nesse exato momento. Para pensar nisso. A fé dele. A vida é muito pequena quando pensamos apenas no intervalo que vai do nascimento até a morte física. Por isso, a expressão "ninguém nasceu para semente", embora seja verdadeira, pode trazer ao coração do ser humano um conformismo mórbido que precisa ser superado. Na verdade, não nascemos para nascer. Ou, melhorando, não nascemos para morrer. Nascemos para viver eternamente com o Senhor. Mas o pecado carimbou a humanidade com a morte, e o medo de morrer sempre relegou esta a um intenso sofrimento. Assim, viver uma perspectiva da eternidade é, no mínimo, libertador. Ao olharmos para a eternidade pelo retrovisor de nossa existência, descobriremos quem somos de verdade e nos conectaremos com aquilo que fomos criados para ser.
Mas se olharmos para a eternidade com a luneta que nos revela o futuro, veremos que o nosso final será somente um recomeço glorioso. Viver além dessa vida é o convite do Evangelho, sabia? Preste atenção nisso e reflete nisso, porque isso impactará totalmente o nosso estilo de vida, até a forma como nos vemos. Quem decide viver assim não morre quando seu corpo vai para baixo da terra. Na verdade, sua história, seu legado, seu testemunho reverberam ainda mais fortemente. Lembro agora de William Barclay, renomado comentarista bíblico, descreve essa realidade com as seguintes palavras: quando o homem deixa esse mundo, pode deixar algo como um veneno que se infiltra na vida, ou pode deixar algo maravilhoso que brote e floresça sem fim. Preste atenção. Oração da fé é deixar uma influência de bem e não de mal. Cada um de nós, quando morre, ainda segue falando, sabia? Que o Senhor nos conceda a graça de deixarmos um rastro de bênçãos para as vidas que vêm depois. Assim foi Abel. O texto chega a dizer que mesmo após morto, suas obras continuam falando. Espero que essa devocional tenha abençoado a sua vida. Que você tenha a fé de Abel, uma fé agradável a Deus. Quero orar por você, me unir junto a você nesse momento, para que juntos possamos ter uma fé de Abel em terra de Caim. Senhor, Tu que és o autor e consumador da nossa fé, ensina-nos a viver na perspectiva da eternidade. Que a nossa fé nos méritos de Cristo sustente o nosso testemunho, a fim de que a nossa vida seja um hino de louvor ao Teu santo nome. Nos ajude a viver uma vida bonita, que Te honre, que Te exalte e Te glorifique. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Não permita que o coração de Caim tome conta do nosso coração. Nos ajude a nos livrar das nossas tentações. Nos ajude a avançar em meio às tribulações. Nos ajude a perseguir o Teu alvo, o Teu objetivo, que é a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida bonita, relevante e saudável, para a glória do Teu santo e excelso nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe nessa oração da manhã, que você possa ter o coração de Abel mesmo nessa terra de Caim. Que a fé de Abel afete o seu coração nesse dia e que sua vida siga falando de justiça, de graça e de misericórdia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda manhã, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, você será notificado com as nossas orações e as nossas devocionais. Posso me esquecer, né? Quer aprender a ler a Bíblia? Clica no link que está na descrição. Tenho certeza que com esse e-book que eu escrevi para você, você vai ler a Bíblia de uma maneira extraordinária. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, não se esqueça. Fique na paz.